salve nação gremista! Começando mais um podcast Papo Imortal. Você sabe que o podcast Imortal sai todo dia após o jogo do Grêmio. Você já pode seguir a gente lá no @imortalcast. Lá a gente está comentando diariamente sobre os jogos do Tricolor. E hoje, nessa quarta-feira, temos a terrível missão de comentar o jogo Flamengo 1, Grêmio 0 pela Copa do Brasil, que eliminação do Tricolor da Copa do Brasil 2018. Para me ajudar nessa terrível missão, os meus parceiros Jader e Panda. E aí, Pandinha, como é que você tá, meu parceiro? Fala aí, gurizada, tudo tranquilo? Bom, complicado agora, né? Voltar agora pra Porto Alegre, trabalhar, erguer a cabeça e partir pros novos desafios, cara. Não tem terra arrasada, é uma competição, nós estamos bem nas outras frentes ainda, temos chance de reverter o resultado na Libertadores. E o meu destaque é um destaque infelizmente negativo, mas é um destaque emocional, vou dizer assim. Eu acho que o Grêmio, eu achei um time muito apático hoje no jogo. Eu achei um time que, cara, principalmente no primeiro tempo, trocou muita bola em campo defensivo. Eu acho que demorou o time se ligar que tava perdendo o jogo, sabe? Em momentos o Grêmio trocava a bola e parecia que tava ganhando o jogo. E, cara, isso me indigna totalmente, cara. Não é possível que um time que tá perdendo, tendo que empatar um jogo, vai ficar trocando passes no campo defensivo. Ali o Maicon trocando sempre a bola com o Jeromel Kahneman. Cara, isso eu acho inadmissível, cara. Eu acho que o Grêmio faltou essa postura, e também eu acho que o Renato ele pecou no momento que, quando volta pro segundo tempo, ele mantém o André, que não, cara, não encaixou no time, não joga bem, cara, não acertou, não acertou. Então, cara, o Jael tem que ser titular. O Jael tem que ser titular, isso ficou claro hoje. Por mais que ele entrou e também não conseguiu fazer muita coisa, mas o André, cara, é um jogador a menos do time, né? É complicado mesmo, é complicado. E, bom, esse é meu destaque. Esse é meu destaque, infelizmente. Beleza, não é fácil. E aí, Jader, meu parceiro, como é que você tá? Qual que é o seu destaque aí, podcast? E aí, boa noite, pessoal. O meu destaque é mais ou menos nessa linha do Panda aí, que ele reforçou. Eu acho que o Renato tem entrado com o time com a escalação errada, né? Eu não sei qual é a, qual é a tática que ele está querendo organizar com o André, em detrimento do Jael, mas ele não deve ser alguma coisa tática, não pode ser técnica, já que em campo o Jael está apresentando muito mais qualidade que o André atualmente. Eu acho que o Flamengo foi muito bem, né? Temos que destacar isso no primeiro tempo. Eu acho que o Flamengo achou aquele gol no início da partida e conseguiu segurar o time do Grêmio no primeiro tempo. O Grêmio teve bastante posse de bola no primeiro tempo, mas eu acho que não levou nenhum perigo ao gol do Flamengo no primeiro tempo. Já no segundo tempo, eu acho que no intervalo o Renato conseguiu passar alguma ordem para o time do Grêmio, mas eu acho que ele já deveria ter voltado para o segundo tempo com o time com as modificações que ele acabou fazendo durante o segundo tempo, né? Aproveitar esse embalo do segundo tempo e conseguir fazer um gol, de repente entrando já com o Jael no lugar do André. Pois é, gurizada. Então, iniciando os trabalhos aqui do podcast, a gente sabe que é complicado a cada eliminação do Grêmio a gente vir aqui conversar, porque a gente é torcedor, né? A gente nada mais é do que torcedores comentando para torcedores. Que aqui você já sabe que a tag é gremista, ouvir gremista, nas horas boas e nas horas difíceis. E Panda, tá virando rotina a gente vir aqui nas quartas-feiras e comentar sobre esse apagão que acontece com o Grêmio toda quarta-feira. Já foi acontecido isso na quarta-feira passada pela Libertadores, um apagão do Grêmio. Já tinha acontecido também numa outra quarta-feira em que o Grêmio também havia jogado mal. E se repetiu, cara. O time do fim de semana não é o mesmo time que joga no meio da semana. Tá ficando perigoso, né? Tá ficando perigoso, porque a temporada segue e os resultados não estão vindo.
E essa sequência de más partidas pode custar caro pro longo da temporada, né? Pois é, cara, é complicado. E esse apagão, hoje, analisando friamente a partida, eu acho que, bom, claro que tem esse fator mental, vamos dizer assim, que o Grêmio não exerceu praticamente nenhuma influência sobre o jogo a partir de uma garra, vamos dizer assim, né? O Grêmio não conseguiu, nem no final do jogo, por exemplo, promover um abafa, né? Não conseguiu demonstrar uma intensidade no final, né? Nem com chuveirinho, nem com nenhum meio para conseguir a vitória, né? Mas hoje, durante o jogo, no geral, cara, passou muito pelo âmbito tático. Por causa que no outro podcast que nós gravamos ao fim do jogo contra o Flamengo no primeiro jogo, nós ressaltamos aqui a característica de que o Flamengo ele não tem uma posição, uma zona de campo ali, aquela zona entre a zaga e o meio campo, a famosa entrelinha, né, muito povoada, é só o Cuéllar por ali, por causa que o Flamengo costuma atuar num 4-1-4-1, e esse 1 é o Cuéllar, e ele fica muito sozinho às vezes. Hoje, o Maurício Barbieri diagnosticou esse problema e corrigiu o posicionamento do Paquetá, alternando muitas vezes a função dele como um jogador mais defensivo. Se tu for ver, o Paquetá ele atua muitas vezes como realmente um segundo volante, não atua como um meia um pouco mais interno, ele atua como um segundo volante. E Fazendo parceria com o Cuéllar. Aham. isso influenciou o jogo, por causa que ele povoou essa região. O Lua, hoje eu achei que ele participou um pouco mais do jogo, mas continua em baixa. E, bom, agora é momento de apoiar, não é momento de atirar pedra, é momento de apoiar. Mas eu acho que ele ainda está um pouco abaixo. E aí, a partir do momento que o Paquetá e o Cuéllar ficam nessa função, assim, de uma dupla de volantes, realmente, né? Um dos meias fecha pela direita, um dos meias fecha pela esquerda, e tu monta duas linhas de 4 fechadinhas ali. E aí é complicado de trocar passos. Tanto que o Grêmio hoje explorou a maioria das vezes as laterais, né? A maioria das jogadas foi pelas laterais. E acho que essa foi a grande sacada do Barbieri, né? Ele praticamente condicionou o jogo a essa região do campo. O Grêmio trocou passes atrás dessa região ou pelas laterais. E pelas laterais o Flamengo apertava a marcação, o Grêmio não tinha superioridade numérica pelas laterais e aí perdia a bola com mais facilidade. Então acho que é muito com relação a isso no âmbito tático hoje, né? Sem falar no âmbito já mental, na questão do moral do time que nós já comentamos antes. Jader, a partida pobre do Grêmio se repetiu no Rio de Janeiro, mas o Grêmio também deixou escapar a classificação pelo jogo de Porto Alegre, né? Fala pra gente Perfeito. do jogo de hoje. Pois é, eu acho que o Panda falou bem essa questão do meio-campo do Grêmio, né? Apesar do Renato ter escalado hoje o Maicon e jogando junto com o Jailson, que era uma coisa que a torcida já vinha pedindo, né? Eu acho que a falta de qualidade que o time do Grêmio. O Grêmio perdeu muita qualidade no meio do campo com a saída do Arthur, né? E eu acho que ainda essa qualidade no passe ainda tem muito que melhorar. Então, a partida pelo meio do campo não tá conseguindo ser desenvolvido. Hoje, no primeiro tempo, a gente viu muito erro de passe, né, no meio do campo. E realmente, quando o jogo teve que se desenvolver pelas laterais também, a gente viu que hoje o Ramiro não conseguiu desenvolver bem esse papel, né, da lateral. Ele já nas partidas anteriores também ele já não vem jogando bem, né. Então poderia o Renato ter apostado de repente no Alisson também já para o segundo tempo. Pois é, gurizada. Ficam evidentes algumas coisas. O Renato hoje na partida apostou na volta do Jailson, em detrimento do Cícero, que era um jogador que vinha sendo titular. Vocês acham que foi o momento certo dessa mudança, que era o momento do Jailson mesmo voltar para a equipe, apesar do Cícero vir fazendo algumas partidas bem abaixo daquilo que a gente esperava? Acho que passa por aí um pouco dessa derrota do Grêmio, ou também a insistência no André, porque o Portaluppi ele se mostra um técnico que tem convicção e ele não foge às suas convicções, ele morre abraçado naquilo que ele vê, convicto, né? convicto até um pouco cabeça dura, né?
Essa convicção que um momento ele teria que largar um pouco essa convicção, né? De repente testar outras coisas. E essa é a questão do Jael, principalmente, né? Eu acho que era o momento, sim, da entrada do Jailson. Eu acho que o time se desenvolve melhor com o Jailson e com o Maicon, né? No lugar do Cícero, que eu acho que tem uma qualidade um pouco menor, ele é um pouco, deixa o meio campo um pouco mais lento junto com o Maicon, né? Só que eu acho que passa um pouco mesmo por o Grêmio conseguia fazer segurar mais a bola, ter uma qualidade melhor no passe com o Arthur, né? Que isso ainda não encontrou nenhum outro jogador que possa suprir isso, né? Eu acho que o guri da base que jogou na partida anterior, o Matheus, né? Que de repente é um guri que a gente vai poder apostar futuramente, né? Para suprir essa carência que a gente está sentindo do Arthur, mas que ainda é um guri, né? Tem muitas coisas ainda a desenvolver, né? Para poder chegar ao nível de ser o titular no meio do campo do Grêmio. Cara, eu acho que foi acertada a decisão do Renato em colocar o Jailson pelo fato de que o Cícero permanecendo no campo, essa morosidade, vamos dizer assim, essa dificuldade para sair com mais sair com mais velocidade na saída de bola, ser mais incisivo, podemos dizer assim, ia piorar, né? O Jailson eu acho que atuou bem, desarmou algumas jogadas importantes, mas assim como todo time, me decepcionou no âmbito mental, e que também ele não tem tanta qualidade no passe, né? E aí fica muito pelo dia do Maicon, vamos dizer assim. E aí o Maicon não estava também num bom dia, não conseguiu achar passes em profundidade, não conseguiu achar passes de ruptura de linhas, né? Não achou o Everton, não achou, era para achar o André, mas o André, bom, enfim, acho que nós todos concluímos que o André é insuficiente para o Grêmio, né? Tem que ser Jael, por causa que, cara, o André, ele não acrescenta em nada no time, ele não consegue prender a bola, ele perde todas as disputas com os zagueiros, ele não oferece profundidade, ele hoje, como o Luan também, por causa que, como eu falei, o Barbieri povoou essa região de meio, também não conseguiu atuar nessa região. Cara, o André, ele é banco, cara. Entre, por exemplo, optar por um garoto ali, o André, eu prefiro o da Silva, por exemplo, dar chance para uns garotos, o da Silva, o Tony Anderson, do que o André, cara, por causa que o André é inadmissível, um jogador desse estilo assim. Eu entendo, porque muitas vezes a gente reclama de falta de continuidade com os jogadores, né? Por exemplo, tem muitos jogadores que acabam jogando uma partida mal e não são colocados a jogar novamente, né? Então, normalmente a gente costuma reclamar dessa falta de continuidade de alguns jogadores. Só que não é o caso do André. O André já teve muitas oportunidades para desenvolver o futebol, né? Foi dado muitas chances. Eu acho que esses jogos decisivos, assim como vai acontecer com a volta do jogo da Libertadores, a gente não pode continuar tentando insistir para ver se ele vai desencantar em um jogo decisivo. Eu acho que um jogo decisivo tu tem que ir com quem tá jogando melhor, né? Que no caso hoje era o Jael. O Jael tá com uma técnica, tá jogando tecnicamente melhor que apesar de características diferentes do André, eu acho que ele tá desempenhando um papel muito melhor dentro do time do Grêmio do que o André. E eu só queria concluir também, como tu mesmo falasse, da questão de apostar nos garotos, né? Apostar no Matheus Henrique, né? Apostar em alguém assim, por causa que, cara, como eu falei também no podcast contra o Estudiantes, a saída do Arthur ainda não foi superada pelo Grêmio. Nós tivemos uma ilusão de que com o Cícero nós conseguiríamos. E eu também acreditei nisso. O Grêmio, ele conseguiu atuar em algumas partidas de alto nível com o Cícero. Mas, cara, começamos a cair por causa que quando os adversários avançam a marcação, falta mobilidade, falta velocidade para vencer as linhas, para associar com mais rapidez e conseguir ultrapassar essa marcação alta. E aí, então, ativar os pontos, ativar o Luan. E falta isso, cara. E nós não conseguimos encontrar um jogador assim. O Matheus Henrique surgiu bem, agora se lesionou, vai parar por um tempinho, né? Então, cara, esse é o que me preocupa mesmo, cara, por causa que o meio do campo é o coração do time, né? Ainda mais um time propositivo como o Grêmio, né?
Então, a questão que mais me preocupa, na verdade, né? Não chega nem se é tanto o André ou o próprio Ramiro, né? Que não vem fazendo muitas boas partidas, mas é sim essa função de jogador que dita o ritmo, que consegue ditar com velocidade, na verdade, o ritmo, por causa que nós não temos uma substituição à altura do Arthur. O André e o Ramiro nós temos o Marinho e o Jael, né? E aí é complicado, né, cara? Eu acho que isso é um quebra-cabeça pro Renato encontrar uma peça que vai se encaixar nesse meio-campo e voltar ao Grêmio que era antes, um Grêmio móvel, um Grêmio que troca passe em velocidade e consegue vencer as linhas com mais tranquilidade. Falando ainda em linhas, a gente nota que a presença do Jael em campo ela dá mais mobilidade pro Luan, né? Porque enquanto o André permanece em campo, ele é chata aquela entrelinha em que o Luan melhor trabalha. Não gera espaço para que o Luan consiga criar e enfiar uma bola pro Everton, enfiar um passe em diagonal pro Cortez. Cortez que hoje também não fez uma partida nada boa, né? Eu acredito que não passa por ele o resultado, é óbvio, mas não fez uma das suas melhores partidas. Gurizada, então é hora de sacudir a poeira, é hora de falar pro nosso torcedor que seguimos, temos mais competições pela frente, temos muito ainda que pensar no Grêmio para esse restante do ano. Temos ainda uma Libertadores, temos um jogo ainda para vencer em Porto Alegre, que eu acredito que não vai ser muito difícil. Mas já vamos falar do próximo jogo, que é contra o Corinthians no sábado. O que você projeta para esse próximo jogo, Panda? Será que o Grêmio vai com time misto, com alguns titulares? O que será que vai acontecer? Grêmio e Corinthians na Arena no sábado, 7 da noite? Cara, eu acredito que vamos com o time reserva por causa que a postura do Renato, a ideia do Renato utilizar o time reserva no Brasileiro e poupar para as competições em tese mais importantes, né? Concordo, acho que é acertadíssima, né? E o time reserva tá tudo muito bem, né? Ele atua de uma maneira que nós gostaríamos talvez de ver o time titular atuando com mais intensidade, podemos dizer assim, né? E acho que vai ser um jogo complicado contra o Corinthians, né? Um time difícil de enfrentar, com as marolas de técnico aí, com alguns bons jogadores. E vai ser um jogo complicado. Eu quero ver o Tassiano, quero ver se ele volta a jogar aí com o time reserva. Ele não atuou na última partida, mas aí o Matheus Henrique atua e agora deve voltar o Tassiano. E tu mesmo falando do Cortez, cara, é uma coisa do futebol, né? Uma coisa é, é o acaso no futebol, né? O Cortez ele acaba furando, a bola bate no rosto do Paquetá e sobra na perna direita, que não é a boa do Everton Ribeiro. Ele chuta, a bola passa por baixo das pernas do Cortez e vai no canto do gol, cara. É umas coisas assim que são inexplicáveis, né? Isso é o futebol, né? Mas também acho que o resultado não passa por ele e ele tem que ser o titular. O Marcelo Oliveira não é titular do Grêmio, o titular é o Cortez. Mas eu projeto, e voltando ao assunto fechando de parênteses aí do Cortez, eu volto a acreditar que vai ser um time reserva aí contra o Corinthians, que tá um time muito bem encaixado, com o Douglas aí ditando ritmo, com o Jael na frente, provavelmente, e com o PP, com o Marinho. Se desenha um jogo interessante aí no sábado. Opa, eu já acho que com um campeonato a menos, né, a ser jogado pelo Grêmio, eu acho que o Renato deve começar a usar menos o time totalmente reserva no Campeonato Brasileiro. Eu acho que tem muito tempo ainda até o jogo o jogo de volta da Libertadores. Eu acho que o Grêmio vai começar a apostar mais um jogo logo antes do jogo importante da Libertadores. Eu acho que ele deve poupar. Enquanto isso, eu acho que ele deve ir no máximo com um time misto, né? E eu acho que é isso, né? Eu acho que agora, estando fora da Copa do Brasil, eu acho que o Grêmio tem que começar a dar mais intensidade no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é uma boa oportunidade de encostar, né? Ou pelo menos se manter encostado no pelotão da frente do Campeonato Brasileiro. É um jogo difícil, né? Jogo fora de casa contra o Corinthians. Eu acho que o Grêmio não pode, aliás, além de não achar que não vai com o time
reserva. Eu acho que ele não deve ir com o time reserva, né? Eu acho que o time de hoje provavelmente teve um desgaste, mas tem um tempo para recuperar aí. Isso é no sábado, né? Temos 2 dias aí de recuperação. Não vi ninguém que tenha saído extenuado, né? A não ser a questão técnica mesmo de algum jogador que tenha que não esteja jogando bem. Eu acho que tem que ir com o time titular pro jogo contra o Corinthians. Perfeito, gurizada. A gente já vai se encaminhando para o final do podcast. Eu já convido você, torcedor do Grêmio, que já está nos ouvindo aí através dos agregadores de podcast, ou através do YouTube, para já acompanhar a gente lá no Twitter, no @imortalcast. A gente está conversando bastante sobre futebol. Panda, meu amigo, quem quer ouvir mais ou saber mais daquilo que você faz, seus textos sobre futebol, aonde você escreve, onde ele te encontra? Pode me encontrar lá no Twitter, @jvcardoso05. Falo de Grêmio, falo de futebol no geral, curto falar de futebol europeu. E tem a minha coluna ali no MW Futebol, que fala de futebol europeu, análise tática e técnica dos jogos europeus aí, que está começando essa nova temporada no futebol lá do velho continente. E aí também conversamos sobre o Grêmio, podemos conversar sobre essa derrota, projetar os próximos jogos. E é isso, cara. Valeu, Nato. Abraço. Abraço, Panda. Jader, meu parceiro, quem quer te ver falando de futebol faz como? Dá seu Twitter aí. Comigo é lá no Twitter, _Jader, né? Pode acompanhar também agora pelo Papo Imortal aí. Meu Twitter tá um pouco em branco, né? Que eu dei uma zerada esses tempos aí, mas eu tô voltando a falar de Grêmio aí e falar de Grêmio. Só meu Twitter é só Grêmio. É isso aí. Abraço, pessoal. Então tá, rapaziada, fechando por aqui. Aqui você sabe que o papo é diferente porque gremista ouve gremista. Grande abraço, tchau, tchau.